Ao vivo comigo eu recebo o presidente do Secov MS, Geraldo Paiva. Presidente, seja bem-vindo. Tudo bem com o senhor? Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui. Presidente, faz um tempinho que a gente não se encontra, mas vem cá, fala uma coisa pra mim. É verdade que comprar e vender uma casa, um imóvel, vai ficar mais caro ou está mais caro? Não, ainda não está mais caro. Existe um projeto da reforma tributária, que é a 68, que passou na Câmara dos Deputados recentemente, onde haverá uma majoração nos custos para compra, eu vou falar compra e venda, né? Compra de imóveis, sejam imóveis residenciais, loteamentos e locação de imóveis também. Então a cadeia inteira do mercado imobiliário vai ficar mais caro. Até o corretor que faz a negociação ou a administradora de imóveis também vão ficar mais caro. Então, a cadeia toda vai ser afetada por esse projeto que está e no momento vai para o Senado. Meu Deus do céu. O senhor pegou a senadora ali na fora, né? Já conversou com ela ali, né? O senhor já conversou ali, né? Tá no Senado, né? Já alertei o perigo para ela. Bom, presidente, e um detalhe é o seguinte, mas por que dessa decisão? É tão difícil já comprar uma casa, presidente? Imagine depois disso. O imóvel, por ter um cunho social, ele tem a gente chama de RET, é um regime especial tributário. Esse regime especial, ele acaba, por exemplo, a casa própria, que vamos incluir aí o Minha Casa Minha Vida, gira em torno de 4%, na compra de um lote gira em torno de 7%, quase 8%, e na locação também tem um valor diferenciado de 11,33%. O que acontece? Com o novo IVA e IBS... Que são os novos impostos, né? Os impostos acoplados, é isso? Os adensados, né? Esse imposto adensado, ele vai passar para 26,5%. Então, só que você terá, essas categorias também terão um desconto. Um desconto de 40%. Se você fizer um desconto de 40% e 26,5%, dá 16,5%. Muito superior ao que a gente pode falar que era um 4% ou um 7% na venda de lote ou 4% na venda de imóvel. Então, vai ter um acréscimo muito grande. O governo federal emitiu uma nota dizendo que não vai ter, porque a cadeia da construção vai poder descontar o mesmo IBS sobre os seus insumos. Só porque apenas os insumos não é suficiente para baixar esse valor. Suficiente. Por exemplo, a folha de pagamento do canteiro de obra não poderá entrar para bater. Os lucros, juros, correção monetária, uma construção de um prédio ou de um loteamento demora aí 2, 3, 4 anos. Esse valor, quando o vendedor vai vender, ele atualiza esse preço e o governo vai receber imposto sobre o valor atualizado. Se houver um juro embutido, se tiver uma multa, o governo vai receber. O governo vai receber sobre o faturamento do negócio. Ou seja, na nossa conta haverá de tributação um aumento de faixa de quase 50% para o lote, uma tributação de 36% para a locação e um acréscimo de mais de 75% para a construção civil. Isso para nós é muito grande. Esses valores, às vezes a gente fala no acréscimo de tributação é quanto o governo vai arrecadar, mas no valor final, uma alocação vai subir de 5% a 10%, um loteamento vai subir de 5% a 12%, e uma construção vai subir de 7% até 15%, dependendo do valor. Eu tenho uma projeção aqui da associação, né? A estimativa é que o imposto imposto pago e fique 15% maior nos imóveis com faixa de preço de 240 mil, 30% maior em imóveis, né, que custam aí na faixa de 500 mil, quase 50% maior nos imóveis com faixa de preço de 1 milhão, quase 52% maior nos imóveis com faixa de preço de 2 milhões. Igual o senhor falou agora há pouco, né, quase 69% nos loteamentos, quase 59% nos custos de administração de imóveis e 55% maior nos custos de intermediação de imóveis.
O cenário hoje, presidente, ele está positivo? Porque eu vou trazer para Mato Grosso do Sul, tá? Eu vejo que o governo ele tem aquele bônus moradia, que está facilitando a compra, né? Ele te dá um subsídio de até 32 mil reais. Tenho Minha Casa Minha Vida com 55 mil, se eu não me engano, de subsídios. No Mato Grosso do Sul eu posso ter quase 100 mil de subsídios para eu comprar minha casa, o meu apartamento, né? Pelo Minha Casa Minha Vida. Hoje no cenário, a atual realidade, qual que é o mercado? Como que o senhor analisa? Eu vou tentar fazer um resumo do que aconteceu. Nós tivemos uma pandemia, onde a economia do país, as obras tiveram que parar por causa de pandemia, e houveram uma redução nos lançamentos de empreendimentos. Quando você tem uma redução na produção, depois de um tempo, não tem esse imóvel disponível e automaticamente a demanda da população continua crescendo. O que acontece? Começa a onerar ou faltar e depois onerar. Nós tivemos uma característica muito interessante aqui no Mato Grosso do Sul, que muitas pessoas, com a pandemia, ficaram preocupadas com a renda. Tinham algumas economias em poupança e tinham um terreno. Foram lá e construíram casas nesses terrenos para consolidar melhor uma renda caso viesse a perder o emprego ou caso não tivesse qualquer tipo de reajuste. E houve uma aceleração do processo de construção de construções independentes, vamos dizer assim, particulares. Isso ajudou bastante, porque com a alta dos juros, as pessoas que antigamente compravam seus imóveis parcelados começaram a fugir para a locação. E a locação, esses imóveis que foram gerados, conseguiram suprir, atender esse mercado que ficou sem moradia. Depois da pandemia, a construção civil voltou a se acelerar, mas processos de aprovação de um prédio em Campo Grande demora 2, 3 anos. Aprovação. E aí mais 2, 3 anos de construção é 6 anos. Se nós fizermos, nós estamos ainda na barriga da recuperação da construção. A construção tem várias obras em andamento, a mão de obra hoje está escassa, até porque, além das obras estarem aquecidas de maneira geral na nossa capital, ainda uma parte dos trabalhadores se deslocou para Ribas, que tem um final de uma construtora lá, uma construção grande lá de uma fábrica, mas o mais importante é o seguinte, e no momento que a construção civil está se recuperando, com as empresas investindo, os juros vinha caindo, ou seja, estimulando a classe média a voltar a pegar financiamentos. E o programa Minha Casa Minha Vida se reaquecendo, havia um clima bastante de prosperidade e para o mercado imobiliário. Isso vai afetar tudo, porque afeta toda a cadeia. Eu vou dar um exemplo para você. Até uma administradora de condomínio, que você vai morar num prédio, vai ter sua tributação majorada, porque ela está na mesma categoria dos imóveis. E o que vai acontecer? Toda a cadeia vai ser encarecida. Nós estamos falando de compra de imóveis, o armário que a pessoa vai colocar no imóvel vai subir. O condomínio que ele vai pagar vai subir, porque se a administradora de condomínio não subir, não repassar o valor do tributo, ou ela tira da margem de lucro ou ela quebra. Mas não houve contestação lá em Brasília, presidente? Não houve uma reunião entre as categorias, né, do país inteiro para falar, olha, gente, ao invés de ajudar, né, ao invés de facilitar a compra, está dificultando, porque quem vai comprar uma casa se vai encarecer? Isso foi demonstrado. O governo federal não apresenta as contas dele. Nós abrimos o mercado imobiliário, a CEBIC, os Secovs do Brasil inteiro, as ADEMES, todos se uniram e mostraram números, e o governo contesta, mas ele não abre os números dele. Nós não conseguimos espelhar uma conta com a outra. Nós conseguimos chegar, nós tivemos uma emenda que foi a 747 na Câmara dos Deputados, onde perdemos por 6 votos para aprovar essa emenda. Essa emenda passaria o desconto, vamos dizer, o desconto que teria de 40% fosse para 60%, sobre o IBS de 26,5%, isso atenderia, isso, vou falar para você, dá um equilíbrio fiscal. O mercado vai pagar mais? Vai. Mas tipo 2%, isso é suportável. O que nós não podemos fazer é ter valores, é como os números que você falou, os números que nós apresentamos. Alguns números desses vão inviabilizar. Ou a construção vai parar, ou o comprador vai ter que
sangrar para pagar novos imóveis. E isso deve entrar em vigor em 2026. Eu agora, aqui nós dois aqui, fazendo um trabalho social que quem quiser está pensando em adquirir, acelere. Tem que ser agora. Tem que ser agora. Uma outra pergunta. Uma pessoa comprou um apartamento financiado há 3 anos atrás. Tá? Em 2026, ele está pagando a prazo. Em 2026, a consultora vai ter essa majoração da tributação, sendo que ela não contabilizou isso no preço de venda? Isso você vai tirar margem da consultora. Você tirar a margem, lá na frente ela vai ter menos dinheiro para fazer outro negócio. Outra informação que é muito preocupante quanto ao ITBI. Eu não sei se vocês ouviram falar do ITBI. Esse é o que dá dor de cabeça. Esse é que você tem que pagar, né, presidente? O ITBI é um imposto de transmissão que normalmente vai para o município. Ele vale 2% do valor da transação. Se o valor do imóvel subir, o ITBI vai subir. E o ITBI, antigamente, você pagava o ITBI na transferência do imóvel. Hoje, agora estão querendo antecipar. Você assinou um contrato, já é devido o ITBI. E o que está acontecendo? Às vezes a pessoa pode, no decorrer, muitos imóveis, seja um loteamento ou apartamento, as pessoas não aguentam pagar e acabam devolvendo. Por conta do ITBI. Verdade. A prefeitura vai devolver o ITBI de volta? E vai ter que pagar outro ITBI para sair daquele inadimplente para voltar para nome do dono? As coisas são completamente... Me parece que as pessoas não estão estudando com afinco. O governo federal está sendo, de certa forma, irresponsável, porque não está estudando esse assunto com muita seriedade. Presidente, uma curiosidade, né? A ministra Simone Tebet, ela é da área do planejamento, né? O senhor chegou a ter contato com a ministra ou não, a Simone Tebet? O mercado estava o tempo inteiro trabalhando com o Bernardo Api, que é o responsável pela idealização desse projeto. E ele nos favoráveis. O que o mercado precisa? Se o regime especial nosso, em vez de ser um desconto de 40%, for para 60% na construção e 80% na locação, os valores serão suportáveis. Você vai ter uma majoração de 1%, 2%, 3%. Isso talvez seja a colaboração que o mercado possa dar dando para o governo federal. Agora, valores muito superiores a isso vão ter reflexo nas atividades. Você que tem um imóvel para alugar, nós estamos falando aqui de pessoa jurídica, tá? Que da pessoa física vai vir uma segunda fase, a parte de tributação. Mas vamos dizer, na pessoa jurídica, você tem um imóvel para alugar, você vai encarecer ele, você vai ficar com medo. Você vai tentar repassar o pedaço para o proprietário, para o comprador. Vamos fazer o seguinte: o comprador tem um limite que ele paga. Ele tem o seguinte: ou ele vai passar o limite, ele vai aceitar pagar um pouco mais para ter aquele imóvel, ou ele vai ter que ir para um imóvel de menor qualidade, de menor, que atenda ele a menor necessidade dele. Ou ele vai ser rebaixado. Então, isso é muito preocupante, porque nós estamos criando um desequilíbrio na cadeia do imóvel. Eu estou falando de tudo. De tudo, né? De tudo. Eu estou falando aqui administração de condomínio, administração da carteira de locação. A pessoa que investe em locação, Campo Grande, aqui em Mato Grosso do Sul, nós temos uma cultura muito interessante, e que eu acho que vem um pouco da cultura árabe, que as famílias juntam algum certo de patrimônio para depois, no fim da vida, complementar a sua renda. Botam isso numa empresa jurídica e recebe isso a troco de dividendos. Retira esse valor e recebe isso. Presidente, eu vou interromper o senhor aqui que eu preciso encerrar, meu tempo está apertado, mas de qualquer forma eu acho que há um outro capítulo para se falar sobre essa carga tributária, né, em relação à cadeia, ao setor imobiliário. É algo preocupante de fato. Um alerta no momento, quem quiser comprar casa, o momento é agora, né? O momento é agora, porque infelizmente a tendência é dificultar, encarecer, e a gente tem muita dor de cabeça lá na frente. Presidente Geraldo Paiva, obrigado pela sua participação, viu? Feliz em vê-lo. Obrigado, estaremos à disposição de vocês para maiores informações. Bom, Secov MS, um abraço aqui ao Moisés Palácio, estou vendo ele aqui, ó, um abraço, viu, Moisés? 7h56, vou para o último intervalo comercial. Não saia daí, próximo bloco tem vagas no mercado de trabalho e a previsão do tempo. Não desliga não, Rodrigão, volta já.